como eram as aulas de robótica antigamente. E dependendo pode até valer para hoje. Mas como é que era muitas vezes? Como eu vi as aulas de robótica sendo dadas por colegas que me contaram que tiveram aulas desse tipo, ou até por experiências que eu já tive em escolas particulares, públicas, em cursos de robótica. Como eram essas aulas? Muitas vezes, essas aulas focavam muito na montagem. Focavam muito na montagem. Então, hoje a gente vai aprender como construir um foguete, como a gente vai aprender como construir um tanque de guerra, como é que fazer um robô que anda para frente e para trás. Tudo bem, você ensinar o aluno a construir esses robôs. Mas o que ele vai tirar daquele aprendizado? Como é que ele vai poder aplicar aquilo que ele está aprendendo fora de lá? Então isso que também eu acho que eu via nessas aulas e me incomodava. Por exemplo, alguns anos atrás eu dava aulas particulares num curso de robótica. E tinham montagens pré-prontas, que são até as montagens que a Lego disponibiliza, do robô humanoide que atira, num robô básico que tem uma garra que levanta e abaixa. São montagens muito legais, por exemplo, da cobra, a cobra também é muito legal. Mas existem dois detalhes. Primeiro que são montagens que demoram muito tempo, então numa aula de 1 hora, às vezes até menos, não dá para montar tudo aquilo. E a segunda coisa, que para mim me incomodava bastante, é que muitas vezes o aluno aprendia aquilo, como montar um tanque de guerra, como montar um robô que tem roda e anda para frente e para trás, mas ele não conseguia retirar daquilo um aprendizado para a vida dele. Então o que eu comecei a fazer com meus alunos, que no caso era uma aula particular, eu perguntava para ele o que ele fazia no dia a dia, se ele gostava de algum esporte, se ele fazia algum passeio com os pais, o que ele gostava de fazer. E aí esses meus alunos começavam a falar: eu gosto de basquete, eu gosto de futebol, eu fui numa roda gigante, eu fui numa obra que meus pais trabalham. Então eles começaram a me falar o que eles faziam, o que eles gostavam de fazer. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar aulas de acordo com a experiência do aluno. E aí a aula ficava muito mais intuitiva, muito mais prática. Por quê? Porque o aprendizado que ele tinha de fora, o conhecimento que ele tinha de fora da robótica, ajudava dentro da aula, e o que ele aprendia na aula ajudava no que ele fazia lá fora. Então, por exemplo, quando você faz uma montagem de um jogador de futebol, pode ser que isso ajude você a, de uma certa forma, pensar também na questão da sua movimentação para jogar futebol. Pode ser que uma cesta de basquete você comece a entender mais sobre o esporte. Então, as montagens elas servem para que você ajude o aluno a relacionar a robótica com a vida real. Então, isso que me incomodava muito. Me incomodava muito na época. Isso aqui não é antigamente. O que me incomodava muito é que não existia uma relação entre a aula e o mundo real. Eu nunca vou encontrar um tanque de guerra aqui na minha casa. Eu nunca vou encontrar um robô humanoide de 1 metro de altura. Até mesmo algumas montagens que eu trago para o canal, por exemplo, eu já fiz um braço robótico, que ele se move. Será que eu vou encontrar um braço robótico ali na rua? Aquela montagem que eu, por exemplo, tenho aqui no canal, que é um vídeo que tem milhares de visualizações, que é um vídeo realmente muito legal, uma montagem muito legal, mas não é uma montagem voltada para a sala de aula, porque ela não tem uma relação direta entre a aula e o mundo real. É um braço robótico. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Fábio falou: Eduardo, me fala alguma coisa. Quando você diz maker, você faz com que peças de Lego ou peças de reciclados, tipo tampa de refrigerante, garrafas, pets, entre outras coisas? O maker pode ser o interesse de você utilizar materiais reciclados, mas pode ser a questão de você fazer por si próprio, conhecido também como do it yourself.
Então, ao invés de você comprar uma coisa pronta, você montar aquela coisa, você fazer aquilo por conta própria. Então, a robótica muitas vezes faz com que você entre nesse espírito de você fazer as coisas por conta própria. Você comprar os equipamentos, comprar as ferramentas e montar você mesmo as coisas. Então, por exemplo, se eu quero um sistema para ligar a luz daqui da minha casa, e eu poderia comprar um sistema pronto que talvez tenha vários fornecedores que façam, um sistema prontinho. Mas pode ser que eu queira criar. Então eu compro uma lâmpada inteligente, compro uma tomada inteligente, plugo, programo, compro uma Alexa para fazer isso. Então eu faço por conta própria. Então muitas vezes a robótica ela faz com que você entre nesse espírito nesse universo de STEAM, de ciência, tecnologia, matemática, artes, engenharia, e nessa questão do maker de você fazer por conta própria. E, bom, aí voltando. Então, como eram as aulas antigamente? Elas focavam muito na questão da montagem e não existia uma relação entre a aula e o mundo real. E aí isso me incomodava muito. E aí o que eu fiz para alterar isso? O que eu fiz para alterar isso com os alunos e fazer com que eles se interessassem mais pela aula de robótica? Porque também tinha outro ponto, que aqui também eu esqueci de comentar. Muitas vezes, quando você faz em algumas aulas que eu já vi lá fora, tinha lá uma montagem mirabolante e não dava tempo de finalizar. Então o aluno terminava alguma coisa pela metade, não via o resultado final e aí tinha que desmontar no final da aula e eu nunca conseguia ver realmente o progresso dele, o resultado daquele esforço que ele teve durante alguns minutos. Então isso também me incomodava, que tem que ser uma montagem, tem que ser algo que seja realista para a perspectiva dele e ao mesmo tempo dê tempo dele fazer, para que ele consiga ver o resultado final.